Estão lá, tá bom? Aproveita para conhecer um casal, dar um abraço em alguém e se alegrar lá, beleza? Abre aí tua Bíblia, se você pode. Quero compartilhar uma palavra com você, antes da gente orar junto aqui. 2 Samuel, capítulo 11. Eu escolhi esse texto, e não foi fácil escolher um texto nessa noite. A gente tem aqui com a gente o pastor Alexandre Carvalho, a Aninha, foram líderes desse trabalho bastante tempo, estão aqui com a gente nesta noite, graças a Deus pela vida do nosso pastor e da vida da Ana também. Tá bom? Abre aí, 2 Samuel, capítulo 11, quero ler aqui com você. Não sei, não vou ler todo não, mas vou ler aqui alguns versículos com você. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Ilã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza e da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Jerusalém e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Vamos orar? Pai, fala conosco. Te pedimos que o Senhor nos ajude aqui, nesses breves minutos que vamos compartilhar alguns pensamentos da Tua Palavra. Que o Senhor ajude cada casal, cada família, cada um de nós, homem e mulher que estamos aqui. Que o Senhor nos fortaleça, nos transforme, nos abençoe por meio da Tua Palavra. Oramos com fé, fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar com você sobre coisas que perdemos. Não foi fácil e não é fácil falar, mesmo sendo pastor, sobre não se perder em meio às perdas. Eu sou casado há alguns anos, esse ano faço 14 anos que me casei. E
Antes de me casar, namorei 6 belos anos com a Cici. E casamento, namoro, noivado, e eu vivi todos esses processos. Requer de nós, assim, eu acho assim, muita abnegação, requer de nós muito entendimento, e é certo, assim, que nesse processo de namoro, noivado, depois do casamento, a gente sempre perde algo, e a gente também sempre ganha coisas, não é? Não sei, você, quem perde mais coisa dentro de casa, não sei se é você ou se é sua mulher, mas eu fico muito irritado com a minha mulher quando ela perde alguma coisa, principalmente documento, e ela fala assim, eu tenho certeza que eu botei aqui. Pá, eu estou junto com essa mulher há 21 anos, namorei 6, quase 7, estou 14, e eu falo assim, você não botou aqui? Ela falou, botei aqui sim, porque eu sempre boto aqui. Quem faz isso em casa? Rapaz, eu falo, Espírito Santo, hoje não, cara. Ela falou, eu guardei aqui, quem mexeu nisso aqui, eu boto no mesmo lugar sempre. Eu falo, rapaz. Aí eu vou lá no lugar, acho, aí ela fala assim, só você para me salvar. Eu falei, rapaz, você é muito falso, eu fico pensando assim, até agora você estava reclamando de mim, eu sei. Meu irmão, mas eu não sei quem perde, mas a gente sempre perde coisas, não é? E como não se perder quando a gente perde coisas? Talvez tu fale assim nessa noite, pastor, é impossível eu não me perder tendo perdido alguma coisa. É impossível eu não ficar perdido quando eu perco alguma coisa. Já se perdeu no trânsito? Pô, zica danada. Tu dirigir, rapaz, a pior coisa é dirigir do lado dessa mulher. Até porque é ela que me ensinou a dirigir. Pô, ela que me ensinou a dirigir. Hoje em dia é menos, mas no passado, tem dia que eu falo assim, vai, senta aqui, quer? Que nervoso. É contigo assim também, Fabi? Pá. Que ela estava marrenta com o carro, eu vi. Né, mas tu tá já perdido. Aí ela, Santa de Deus, em nome de Jesus, agora, todo espírito de mudez sobre você. Fala, manda logo ficar muda logo, em nome de Jesus. Pensa, irmão. Tu já está perdido. A mulher está... Tua noiva, sei lá, tua namorada. É muito difícil, né? Por quê? Porque é muito difícil a gente não se perder quando a gente perde o caminho, quando a gente perde coisas. E eu escolhi Davi nessa noite. Talvez você fale assim, pô, pastor, mas Davi não tem nada a ver com esse culto, A2, amor, está no ar. Não, tem muita coisa, você vai ver que tem. Porque Davi perdeu muitas coisas. Davi um dia acordou e falou assim, eu não vou lutar não, estava na primavera. E ele falou assim, eu não vou não, manda todo mundo, mas eu vou ficar em casa. E Davi foi dormir de tarde. Olha um perigo aí. Tirou uma soneca, comeu aquela buchada de bode, depois falou, vou dormir. Acordou lá pelas 4 da tarde, sem fazer nada, ele tinha que estar na guerra, ele tinha que estar trabalhando, a função dele. E ele falou assim, vou dar uma volta aqui no palácio. Aí começou a dar aquela voltinha, até que ele olhou e viu uma mulher tomando banho. Aí ele falou, rapaz, que isso? Maravilha, hein? Escolhi o dia certo para não ir lutar. Para quem é essa aí? Aí, se você for
nos 10 primeiros capítulos de 2 Samuel, você vai olhar um Davi concentrado. Mas a partir do 11º capítulo do livro de 2 Samuel, você vai começar a ver um Davi totalmente perdido. Você vai começar a ver um Davi que começa a se perder. Você vai começar a ver um Davi que começa a se distrair. E a primeira coisa que eu quero falar com você nesta noite é: nós começamos a perder coisas no nosso relacionamento quando nós começamos a nos distrair. E para os homens isso é muito comum. Reparou alguma coisa diferente em mim, amor? Já aconteceu contigo? Ela pintou o cabelo de vermelho, tu nem sabe. Aí tu olha assim, mentira, geralmente a sua. Vigia. Tu fala assim, você emagreceu. Ela fala, não estou falando disso não. Eu fiz alguma coisa que você não está notando. Aí tu fica lá com cara de pastel, porque tu nem reparou que o cabelo dela está vermelho. Aí eu... Não, pastor, já aconteceu isso contigo. Né? Ela corta a pontinha do cabelo, só a pontinha aqui assim, ó. É meu cabelo. Aí tu fala assim. Porque ela quer que você fale assim, ah, você cortou a ponta da mecha. Nossa. Se perguntar quando foi Flamengo e 15 de Piracicaba, tu sabe, mas ponta do cabelo? Não sabe. Mas quando nós começamos a nos distrair, escute bem, no nosso relacionamento é um grande perigo. Nós não podemos andar distraídos. Por quê, pastor? Grande mal, quando a gente se distrai. Quando a gente se distrai no nosso relacionamento, a gente começa a ser presa fácil para uma porção de coisa. Você é jovem e namora, começa a se distrair, você vai se tornar uma presa fácil nas mãos do diabo. Você é casado, começa a se distrair no ambiente do seu trabalho, isso pode pegar você. Então, eu e você não podemos andar distraídos. Uma outra coisa que Davi começou a praticar foi, a segunda coisa que Davi começou a praticar na sua vida foi a mentira. Ele olhou para algo que não era seu, ele olhou para a mulher que não era sua. E escute bem, tem muita confusão acontecendo quando a gente começa a desejar aquilo que não é nosso. Deus te deu esse marido aí, fique feliz por ele, ore por ele, abençoe ele. Quantos podem dizer amém? Não comece a desejar algo que não é seu. Para com essa ilusão de ir para o Facebook, para o Instagram, para o raio que eu parta e olhar e dizer assim, ah, família bonita, como eu queria ter uma família assim, irmão, é tudo Photoshop. Família bonita é sua. Não deseje nada que não é seu. Quantos podem dizer amém? Não deseje a mulher que não é sua, não deseje o carro que não é seu, não deseje a casa que não é sua, não deseje o marido que não é seu. Porque Davi começou a ter sérios problemas quando ele começou a desejar algo que não era dele. Porque desejou algo que não era dele, ele começou a mentir. E a mentira é algo que deve ser abominada do nosso relacionamento, irmão. Deve ser. Deve ser. Bem. Davi começou a ter que criar uma porção de coisa. Pô, engravidei a mulher que não é minha, tenho que matar o marido dela. Para matar o marido dela, eu tenho que bolar uma porção de plano. Entende? Quantas coisas Davi foi perdendo? Tudo por quê, pastor? Tudo porque ele se distraiu.
Tudo porque ele, quando devia estar na posição dele, ele não estava. Pior do que isso, não foi Davi se distrair, não foi Davi estar com a mulher que não era sua, não foi Davi mentir para matar o marido dela. Davi fez tudo isso e disse assim: não pega nada, nada vai acontecer comigo. O pior, quando a gente começa a cometer uma porção de doideira no nosso relacionamento, e a gente diz assim: pô, eu vou passar impune, nada vai acontecer, vou ter consequências, cara. As consequências, elas vão existir. Elas vão existir. Aí, quando Davi foi falar com o profeta, com Natan, o profeta falou assim para ele: Davi, você pensa que ninguém viu? Aquilo que você fez às escondidas, Deus vai revelar, Deus vai trazer, Deus vai mostrar. Aí sabe o que o profeta falou para Davi? Quem vai sofrer com isso é a sua família. Quero dizer para você que sempre alguém vai sofrer. Que sempre alguém vai sofrer. Que os nossos filhos, eles vão sofrer se a gente se distrair. Que os nossos filhos vão sofrer se a gente mentir. Que os nossos filhos, que a nossa casa, ela vai sofrer. Vai sofrer. Que algo lá na frente, que você diz assim: não, pastor, vai dar certo, Deus vai fazer, nós vamos orar. Deus... Meu irmão, a gente está muito errado com muita coisa, não está, pastor? Porque a gente se distrai, a gente perde coisas que deveriam ser importantes para nós. Pense bem. E a gente diz assim: não, lá no final, Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer. Não vai. Não vai. Por quê? Porque no meio do caminho, a gente está cometendo uma porção de coisa que a gente não deveria cometer. Aí sabe o que aconteceu com isso? A família de Davi sofreu 2 filhos mortos e uma filha violentada pelo próprio irmão. 2 filhos mortos e uma filha violentada pelo próprio irmão. Pensa nisso. Aí aqueles meninos viram Davi cometer uma porção de loucura. Davi não foi capaz uma vez, porque não podia ser um pai que repreendia os seus próprios filhos. E aí, quantos de nós aqui que somos pais, vou falar com os pais agora, temos tido condições de repreender os nossos filhos? Quantos de nós? Quantos de nós temos condições de exercer autoridade para repreender o nosso filho? Quantos de nós aqui no nosso relacionamento, por perdermos coisas, não temos conseguido exercer? E a gente tem perdido tanta coisa, querido. Às vezes a gente perde a oportunidade no nosso relacionamento de ficar calado. Isso já aconteceu contigo? Acontece comigo. Tu perdeu a oportunidade de... Perdemos coisas boas no nosso relacionamento, momentos de oração, momentos de comunhão, momentos de compartilhar. Minha mulher tem um problema com ela. Ela só quer conversar depois de 1h da manhã. Um dia desse era domingo, irmão, saímos da igreja. Lá por 2h da manhã eu perdi o sono. Aí ela falou: perdeu o sono? Eu falei: perdi. Ela falou: eu também. Rapaz, quando a gente olhou para a janela assim, era 7h da manhã. A gente sempre foi muito amigo. Começamos a conversar, mas ela só gosta de conversar de madrugada. Eu falei: Pai, em nome de Jesus, bota um sono nela aqui, Espírito Santo. Não. Aí ela, 2h da manhã, ela bota o pé assim em cima do banco, vendo televisão, está com sono. Eu falei: não, o anjo enviou aqui
Mas, irmão, quanto momento de comunhão a gente está perdendo dentro de casa, cara. Quanto momento de cumplicidade, quanto momento de oração a gente está perdendo pelos nossos filhos. Essa é a minha prática, tá? Não deve ser a sua. Mas eu, particularmente, tem muito tempo que eu decidi ungir as minhas filhas todo dia. Toda noite, antes de dormir, a menor fala assim, ela não sabe falar ungir. Aí ela fala assim, papai, vai rugir a gente? Eu falei, vou te rugir já já. Ela vai me chamar lá, papai, vai rugir a gente? Vou rugir você já já. Não é, você não deve fazer porque eu faço junto com esse. Mas quantos momentos de oração a gente perde? A gente passa o mês todo, os 6 meses todo, o ano todo, e a gente nunca vai lá na cama dos nossos filhos e fala, Deus, salva eles, guarda eles, livra eles, liberta eles. Quantos momentos de oração você perde, você com a sua namorada, você com a sua noiva? Quantos momentos de compartilhar, eu não sei como que está a sua vida na questão de compartilhar coisas dentro de casa, querido. A gente está morrendo por causa disso, casamentos e relacionamentos sem diálogo nenhum. Sem diálogo nenhum. Não tem diálogo, não tem conversa. É aquela coisa sempre truncada, sempre na resposta difícil. Quanta coisa a gente vai perdendo e a gente acha que depois a oração vai resolver tudo por nós. Quando a gente deveria estar fazendo a nossa parte, amém? Deveria estar fazendo. Quando nós deveríamos estar nos esforçando, quando nós deveríamos não estar distraídos. Quando nós deveríamos não estar perdendo o nosso cônjuge de vista. Deveríamos. Não, pastor, mas nós somos muito ocupados, a gente trabalha muito. Tá bom, irmão. Você que só namora e você que só está noivo, você tem que trabalhar mesmo. Porque eu namorei 6 anos essa linda aqui e só via ela sábado e domingo. E aqui na igreja. E aqui. E sabe como era o nosso sábado? A gente chegava aqui 3 horas da tarde. Ela dirigia uma oração às 5. Era reteté. Depois casou comigo, sei lá o que ela ficou. Mas ela gostava de um retetezinho, de uma vigília. E eu vinha para cá 3 horas da tarde, irmão, garoto, 18, 19 anos. Eu já namorava Cici. E eu ficava aqui no ensaio do louvor, que sempre foi 4 horas da tarde. Eu sempre toquei aqui na igreja. E quando terminava o louvor, entrava o culto. Isso é para você que é mais jovem. 6 horas era a reunião da juventude, terminava às 8. Quando terminava às 8, eu crente que eu ia namorar, ela falava, não, as meninas vão dormir lá em casa. Eu falava, rapaz, que demônio é esse? Uma semana, sem dar um beijo, irmão. Minha boca seca estava doendo assim. Ela falava assim, eu falei, aí daqui a pouco veio uns meninos assim, falava assim, rapaz, vamos dormir também hoje? Eu falei, rapaz, a gente vai se ver, não? Ela falou, não, mas a gente se fala aqui na igreja. Eu falei, aí foi a igreja, tinha 4 cultos, 8, 10, lembra disso, Santi? Lembra disso, Silvio? 5 e 7. Às vezes eu tocava nos 4, eu falava... Aí terminava aqui, eu não dirigia, ela tinha uma Fiatzinha bege a álcool. Maravilha! Eu ia de carona naquela Fiat. Meu Deus! Saía aqui, chegava na casa dela, ela falava, vamos embora, bora. Eu namorei, falei, meu Deus. Irmão, mas eu estou aqui. Mas casado, não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que compartilhar. Amém, queridos? Tem que compartilhar. Casados, nós temos que conversar sobre os filhos. Não podemos perder isso. Temos que conversar sobre o sentimento, sim. E na grande maioria das vezes os homens não gostam, mas tem que conversar. Eu
não gosto de ser cobrado por uma porção de coisa. Mas eu sempre perco, tá bom, vai, fala aí. A gente tem que falar. Eu falei para um jovem esses dias aqui na igreja, eu quando comecei a namorar, eu tinha no meu coração que Deus sempre havia me chamado. E eu não queria namorar alguém que fosse diferente de mim, não. Porque quantos meninos aí estão com problema na igreja, casaram errado, porque foram namorar com alguém que não tinha nada a ver. Nada a ver. E às vezes a gente vê nossos filhos também fazendo isso. E a gente vai perdendo tanta coisa na nossa vida, irmão. E acaba que a nossa família, ela vai se perdendo. E sentimentos também vão se perdendo. Até que a gente não consegue mais se achar. Mas quero falar com você, quero dizer para você nesta noite, que o mesmo Davi, que um dia perdeu tantas coisas, perdeu a sua moral, perdeu a sua verdade, perdeu a sua dignidade, o mesmo Davi, de 1 Samuel capítulo 30, se você voltar lá, um dia ele também perdeu a sua família, ele chegou na cidade onde ele morava, os amalequitas tinham levado a sua família, tinham levado as suas mulheres, e ele disse assim, eu vou atrás daquilo que eu perdi. O conselho de Deus para você nesta noite é, vá atrás daquilo que você perdeu no seu relacionamento. Você precisa ir atrás daquilo que você perdeu. E às vezes, irmãos, a gente não se liga em certas coisas. Terça-feira eu visitei um casal. Eles têm uma filha, 4 anos, ela tem câncer, há 2 anos. E eu cheguei na casa desse casal terça-feira, 2 horas da tarde. Saí de lá às 5. E no final, eles falaram assim para mim, pastor, o problema não é a doença da nossa filha. O problema é que a gente adoeceu com ela. Orei por eles, chorei com eles. E vi o quanto eles haviam adoecido realmente. E eles falaram assim para mim, pastor, tem 2 anos que a gente não sai, tem 2 anos que a gente não ri, sorri, tem 2 anos que a gente não consegue fazer nada. A nossa vida é esse problema aqui. Vieram à igreja terça noite, e orei com eles aqui, chorei com eles de novo. Quando foi ontem, eles me ligaram desesperados que haviam internado a sua filhinha com câncer, 4 anos. Eu saí daqui correndo, baixei lá nos servidores do Estado e pude ver a filha deles mal. 12 médicos disseram para eles assim, fica com ela vai morrer em 1 semana. E orei por ela não estava conseguindo urinar. Botei a mão nela, orei, chorei. Quando eu estava saindo de lá, ela falou, pastor, eu vou fazer xixi. Eu falei, faz, minha filha. Ela falou, vira para a parede, pastor. Eu falei, virei. Falei, essa menina. Liguei para eles hoje também. E eles falaram, pastor, ela continua no mesmo estado. Mas nós continuamos crendo que Deus vai curar a nossa filha. E tantos outros irmãos, não só eles. Mas eu estou falando que... O que eu estou falando? Que às vezes a gente tem coisas e a gente não percebe. A gente tem filhos saudáveis, mas a gente reclama. A gente tem coisas boas, mas a gente reclama. A gente tem um trabalho, mas a gente reclama. A gente perde momentos que deveriam ser incríveis. Por quê? A gente perde coisas tão boas. E parece que, sei lá, só quando a dificuldade vem, que a gente percebeu o quanto que a gente perdeu coisas.
Aí na última hora, a gente diz assim, não, tem que correr atrás. Não, irmão. E se você perdeu coisas, admita. Não perca o olhar. Olhar para minha mulher significa muito. Mas às vezes a gente perde o olhar. Respeitar a sua namorada, a sua noiva, significa muito. Mas às vezes a gente vai perdendo tanta coisa. Às vezes a gente coloca até culpa na igreja, né? Não, porque a igreja, eu tenho muita coisa, eu passei o dia todo na igreja, eu não quero, irmão. Jamais que a igreja, o ministério, ela me atrapalha a minha família, não deve atrapalhar a sua. Isso tudo deve cooperar para que a sua família, para que a sua casa, para que o seu relacionamento seja uma bênção. Amém? Seja uma bênção. Não perca o respeito, não perca a cumplicidade. Não perca. Né? Antes de orar com você e por você, queria só falar uma última coisa para você. Existem perdas que nós vamos conseguir reparar. Eu pensei nisso quando eu namorava a Cici. E eu pensava sempre, se eu dormir com ela, se eu engravidar ela antes de me casar, isso vai ser uma perda irreparável para a minha vida. Hoje, quando eu sou casado, eu penso, se eu olhar para uma mulher que não é minha, se eu desejar uma mulher que não é minha, isso é uma perda irreparável na minha vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que tem perdas que vão ser difíceis de ser reparadas, que vão ser difíceis de ser tratadas. Como que ia devolver a mulher para o marido outra vez? Ou o marido para a mulher, se a mulher estava grávida, como que a mulher ia explicar para o marido? A única forma ia ser matar o marido dela. Quantos vocês estão entendendo? Eu não havia outro jeito de Davi reparar esse erro. Quando a gente não conversa com o nosso filho, e depois, tempo depois, ele cresce. E se abre com todo mundo, menos com a gente. Porque a gente passou tempo não cuidando deles. Como reparar essa perda? Se você dorme com a sua namorada e ela fica grávida e você não tem mínima condição nem de cuidar dela, nem do bebê, como reparar essa perda? Então, a gente precisa aprender que vão existir coisas que vão ser difíceis para a gente reparar. As palavras que muitas vezes nós dizemos que não deveríamos dizer. E a gente diz perdão. Como que a gente consegue reparar? Vamos nos tornar casais melhores a partir de hoje? Amém? Fala para o seu cônjuge aí, vamos ser melhor, fala para ele. Fala para ele assim, decida ser melhor. Tá bom? Queria orar com você por você. Mas antes de orar, queria que todos nós ficássemos de pé. Tem condições aí de você ficar de frente com a sua esposa, com a sua noiva, dá a mão, fica de frente com ela, vem para cá. Queria que tu ficasse de frente para ela. Agora é hora da verdade. Ah lá. Não beija não, hein? Está sendo filmado, o chefe está vendo. E Deus está vendo também. Vigia. Mas eu queria que você olhasse bem dentro dos olhos dela e dele. Beleza? Está olhando aí? Eu estou olhando, não vou te olhar não. Estou olhando para minha mulher aqui, tu é muito feio. Olha bem dentro dos olhos dela aí. Beleza? Fala para ela assim, e fala para ele, tá? Eu te amo.
Fala para ele, eu vou viver para ser melhor. Fala para ele, eu vou parar de perder bons momentos na nossa vida. Eu vou parar de colocar, fala aí, coisas no nosso relacionamento que nos atrapalham, que nos fazem perder o amor, o carinho, o respeito, a cumplicidade. Fala para ela, eu te amo. Nós vamos viver até que a morte nos separe. Bom, amém? Tu foi capaz de dizer aí para ela? Para ele? Não vai dar o sarabá não, dá um abraço assim, ó. Vigia. Isso. Fica com cuidado aí, irmão. A gente perde coisas, né? Pode abraçar aí, Bel, não é pecado não, isso. Tio Alex está aqui, mas eu também estou ligado, eu, Alex e a Leila ligado em você todo tempo. Isso. A gente perde tanta coisa que não deveria perder. E se enche de tanta coisa que a gente deveria esquecer. Amém? Então, queria que você aproveitasse esse momento para orar aí. Eu, o pastor Alexandre e a Ana, o casal que a gente conseguir alcançar, a gente vai orar. Tá bom, Aninha? Tá bom, sim. Tá bom, Santi? Mas eu queria que você orasse com ela pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Se você tem filhos, eu queria que você orasse, porque os filhos são dos dois, tá bom? O filho não é só dela ou o filho não é só dele. O filho é do casal. Então eu queria que você orasse pela sua casa, pelo seu casamento. Eu queria que você orasse pelos seus filhos. Se vocês estão enfrentando lutas, eu queria que vocês orassem por vocês. Nós 4 vamos orar por vocês sim. Mas eu queria que você orasse, dizendo, Jesus, nos ajuda. Ajuda a nossa casa, ajuda os nossos filhos. Ajuda o nosso namoro, noivado, ajuda o nosso casamento. E que o Senhor socorra você, abençoe você. E é isso que Ele vai fazer nesta noite, amém? A Ana vai passar aí orando por você, o Xande também, eu também. Mas eu queria que você começasse a orar aí. Que você começasse a dizer, Pai, em nome de Jesus, toma a nossa casa, toma o nosso casamento, toma o nosso relacionamento, Pai. Às vezes, esses casais aqui enfrentam tantas lutas, dificuldades. Eu sei, Pai, que existem casais aqui que perderam coisas, certo, Pai? Que perderam momentos, que têm perdido momentos. Casais, Pai, que perderam alegria. Outros que perderam, Deus, ou têm perdido na educação dos filhos. Ei, Jesus, mas eu te peço que o Senhor socorra cada família, cada casal, sustenta, abençoa. Faz florescer um novo tempo em cada casa, em cada casamento, Pai, em cada relacionamento. O Senhor é Deus. Nós nesta noite abençoamos estas famílias. Te pedimos, Pai, que haja uma mudança em cada casamento. Pai, em nome de Jesus, que esses casais não percam o temor, que eles não percam, Pai, a alegria, a verdade. Em nome de Jesus, restauram coisas que foram perdidas, Pai, no casamento, na família. Quem sabe jovens aqui, Pai, que estão namorando, que perderam, Deus, a santidade, a verdade. Ajuda cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, sustenta, anima, restaura. Dá para cada casal um novo tempo. Ó Deus, um tempo de sonhar, um tempo de se alegrar, um tempo de ver o Senhor agir, um tempo, Pai, de ver o Senhor se manifestar. Aqueles que são pais, ajuda, Pai, em nome de Jesus. Que nós não possamos perder nunca o tempo de perdoar, que seja sempre tempo de perdoar, de esquecer as mágoas, os rancores.
Ei, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que seja um tempo de buscarmos ao Senhor juntos, na nossa casa, com os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, sobre cada casa, sobre cada família. Oramos pelas famílias que estão sofrendo por causa de doença, Pai, por causa do desemprego, por causa de tantas coisas. Oramos para que seja um tempo também de milagres, que seja um tempo de portas abertas, que seja um tempo de cura, que seja um tempo do Senhor agir, Pai, em cada casa, em cada família, que seja um tempo de prosperidade, de saúde, de alegria, de paz, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder sobre cada casa, manifesta o Teu poder sobre cada família. Faz esta obra, Pai, sobre cada casal, manifesta o Teu poder, Tua graça, Tua unção, restaura a alegria, Pai, em cada casamento aqui, restaura a alegria, em nome de Jesus, restaura, Pai, tudo aquilo que foi perdido, que a gente tome uma decisão, Pai, nesta noite, de ir atrás daquilo que foi perdido, daquilo que ficou pelo meio do caminho, Pai. Nós oramos com fé. Eu abençoo cada lar, cada família, cada relacionamento aqui, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Você pode abraçar, dá um beijinho aí de leve, hein? Vigia na terra. Deu? Não é pecado não, irmão. Depois eu peço perdão para o chefe, ele deve estar lá assistindo também. Bom, que seja um tempo de renovo na sua vida, tá bom? Que seja um tempo de ânimo. É o primeiro culto, né, que a gente faz esse ano. E a gente espera, não só eu, a Ceci, mas toda a equipe do MIFAM, que seja um ano para cada família, um ano abundante. Amém, irmão? Um ano de novos sonhos, novos projetos. A gente ainda pretende estar junto neste ano no Congresso da Família. Pretendemos fazer. Breve vão abrir as inscrições das turmas Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e outros cursos que temos aqui. Que você se anime. Amém? Que você se anime. Então, vamos sonhar junto, amém? Sonhar, vamos fazer da nossa casa, do nosso casamento, e vamos viver esse tempo melhor na nossa vida, tá bom? Pode sentar aí, antes da gente sair. Cadê o Xande? Está aí.